Graça e paz, amados e amadas, aqui é Kátia Rios e nós estamos no capítulo 53. É um capítulo extremamente conhecido, mas vamos hoje adentrar um pouquinho mais nele, né? Esse capítulo, ele é citado muitas vezes no Novo Testamento. E se nós fôssemos ver, esse capítulo ele deveria estar começando no capítulo 13 do capítulo 52, porque vem falando uma mesma coisa. Aqui vai falar sobre a crucificação do Senhor Jesus. Então vai dizer, olha só, ora, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço de Yahvé? Porque quando Jesus veio, a sensação é que pouquíssimos creram na pregação do Senhor. Porque eles esperavam Jesus totalmente. A expectativa do povo judeu era que viesse libertá-los, que viera a ser um rei, né? E nós vamos ver que não foi nada disso da expectativa que eles tinham. E a quem foi revelado o braço de Yahvé? O braço de Yahvé foi revelado ao povo, mas de uma forma diferente, tá? Então, olha, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudesse ser cativados. Então vamos observar, quando você vê um lugar árido onde uma árvore foi cortada e você vê ali alguns brotos saindo daquela árvore, a gente não dá valor nenhum, né? Porque fala, nossa, até isso se formar uma árvore. Então, era olhado assim como numa terra seca, como ali um rebento, né? Uma raiz saída de uma terra árida e estéril. E ele também era sem formosura. E aqui, o que eles, o profeta Isaías quer nos levar a ver? Que as pessoas olhavam para ele e ele não chamava atenção em nada. Pelo contrário, ele aparentava muito mais idade do que tinha. Quantas vezes, principalmente quando nós já somos mais velhos, e alguém fala que nós somos mais jovens, fala, nossa, achei que você era mais jovem. Isso não dá, assim, uma sensação boa dentro de nós? Agora, você já teve essa mesma sensação das pessoas acharem que você é mais velha do que a sua própria idade? Ou que você pesa mais do que você está pesando? Então, imagine olhar para Jesus e ver assim, além de uma pessoa sem aparência alguma, uma pessoa que aparentava muito mais idade, sofrimento. Agora, também vamos pensar como que era alguns escolhidos do Senhor aqui no Antigo Testamento. José diz que ele tinha grande formosura, inclusive ali ele foi assediado pela esposa de Potifar. Davi também era formoso entre os seus irmãos, se destacava. E também Saul, quanto era um homem alto, se destacava também. Então estava acostumado com líderes que se destacavam tanto na sua aparência quanto nas suas habilidades, mas Jesus não veio dessa forma. Jesus veio como alguém até desprezível, nem sem aparência, uma pessoa desprezível. Muitas vezes eu olho assim, não sei se vocês conhecem Mahatma Gandhi, já faleceu, claro, né? Mas quando você olha para ele, aquele homem tão mirradinho, tão miudinho, tão pequenininho, e assim, e fez tanta coisa. Então, quando eu penso assim em Jesus, eu penso mais ou menos no Mahatma Gandhi, sabe? Que era uma pessoa miúda, cor bem morena, sabe? Sem aparência. Então, o nosso Senhor era assim. E hoje nós vivemos no mundo da aparência, né? Os filtros do Instagram, a gente só quer tirar foto quando tá bonito, quando as coisas estão boas, a comparação. Então a gente só quer assim, muitas vezes, quando tá com uma roupa legal. Então tudo isso hoje, olha como a vertente do mundo é diferente. E nós, naturalmente, nós valorizamos o belo.
Nós valorizamos uma rosa linda, nós valorizamos as coisas bonitas, as coisas em ordem. Existe um apreço no nosso coração. Por isso que o Senhor fez a natureza tão bela, tá? Mas aqui Jesus não tinha nada dessa formosura. Então veja o que diz depois no versículo, diz assim: pelo contrário, sabe o que aconteceu com ele? Ele foi desprezado, ele foi rejeitado, viveu como homem de dores. Então, a gente muitas vezes, quando é rejeitado, desprezado, né? A gente fica tão sentido. Agora, imagine o Senhor, sabe? Com toda, ele sendo Deus, ali deixando tudo dele, se esvaziando totalmente e os seres humanos ainda desprezando, desvalorizando. Então a gente vê totalmente a injustiça aqui acontecendo. E ele ainda cumprindo a justiça por nós. Aí fala, viveu como homem de dores, experimentou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Sabe quando você olha e você até esconde o rosto, que dá aversão? Então aqui escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. É interessante que aqui ele fala nós. Você estava lá? Eu também não. Isaías estava lá? Também não. Isaías escreveu isso daqui 700 anos antes de Jesus vir. Mas com certeza essa seria a nossa reação. Esse seria o nosso coração. Porque mesmo aqueles a quem o Senhor curou, a quem o Senhor multiplicou pão, eles estavam ali não porque criam num Salvador, no Deus eterno, aquele que foi prometido pelos profetas. Eles estavam ali porque havia um homem que curava, havia um homem que dava comida, havia alguém que fazia uma benécia para eles, fazia uma bondade para eles. Hoje nós temos muitas pessoas indo atrás do Senhor, não pelo que o Senhor é, para nos transformar cada dia como Ele é em nós, né? Nós sermos transformados, mas sim pelas benécias do Senhor, sim pelas bênçãos do Senhor. Então, hoje nós precisamos também perguntar ao nosso coração. Né? Aí aqui vai dizer, no entanto, caminhou, pelo contrário, foi desprezado, ok? Menosprezado e não demos a ele a sua importância. Então hoje nós estaríamos nessa mesma condição. Muitas vezes é tão fácil, né, julgar o povo que estava no deserto, o povo que estava lá que rejeitou Jesus. Mas eu fico pensando, qual seria a minha atitude? Talvez até pior. Senhor Jesus, é óbvio que eu não gostaria que fosse morto, crucificado, mas provavelmente eu também não estaria dando bola, não estaria considerando. Talvez se eu tivesse algum problema de saúde, estaria lá entre esses buscando isso. Né? Então veja, agora o versículo 4. E no entanto suas dores eram as nossas próprias enfermidades. As nossas dores eram as próprias enfermidades que ele estava passando, tá? Que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Sabe, amados, quando fala que ele era bem mais envelhecido, que ele era acabado, que ele era surrado pela vida, ele estava ali carregando as nossas dores da sobrevivência, as nossas dores de ter que passar por várias relações difíceis, por ter que suportar várias coisas. Então, tudo isso o Senhor estava carregando por nós. Tá? E diz assim, o seu corpo levou todas as nossas doenças. As nossas doenças, ela vem de origem do pecado. Tá? Não que nós somos pecadores, por isso nós estamos sofrendo tal doença. A nossa natureza já é pecadora e nós pecamos realmente. Tá? Então, o contrário seria a gente não pecar. Né? Mas cada vez mais que nós vamos ficando na presença do Senhor, mais nós vamos sendo limpos e purificados das nossas injustiças. Aí vamos continuar o versículo. Contudo, nós o julgamos culpado e castigados por Deus, pelas mãos de Deus, foi ferido e torturado. Quer dizer, ainda
Ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões e foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu sobre ele e mediante suas feridas fomos curados. Então, ali, o Senhor carregou tudo isso. E o que as pessoas olhavam para ele e viam? Viam uma pessoa justa? Viam uma pessoa que só fez o bem? Não, preferiram escolher Barrabás. Barrabás era uma pessoa realmente ali injusta, cruel. Mas hoje é isso também que o mundo faz, amados. Por isso a gente não deve estranhar as aflições que nós passamos. Não devemos estranhar, porque Jesus já sofreu isso na pele. Então o mundo ele vai olhar segundo a sua régua. Veja, Jesus passou por julgamento. Que julgamento foi esse? Julgamento injusto. Depois foi levado ao povo para dar a sentença final. O que o povo falou? E quem estava instigando a maioria dos povos? Os fariseus e os saduceus, porque eles eram os homens que cumpriam a lei ali na íntegra e se achavam melhores do que os outros, e eles esperavam Jesus ainda que superasse aquilo que eles quisessem. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas expectativas. O Senhor tem caminhos que são totalmente diferentes das nossas expectativas, porém, devemos sim ter expectativas, mas que nós que chamamos de fé. Fé, tá? Não expectativas segundo a forma que eu quero, do jeito que eu quero, mas a expectativa da transformação, a expectativa de uma mudança, a expectativa de algo novo, mas dentro do caminho que o Senhor escolheu. Por que a gente sofre tanto hoje? Porque a gente quer as coisas do jeito que o caminho a gente escolhe. A gente quer resultados, mas a gente quer escolher o caminho para esse resultado. Sabe, amados, para ter saúde emocional dá trabalho, viu? Para ter saúde espiritual dá trabalho, viu? Para ter saúde física dá trabalho, viu? Para ser feliz dá trabalho. A mesma coisa, para alguém passar num concurso, dá trabalho. Para alguém estudar e passar numa prova, dá trabalho. Então, tudo na vida dá trabalho. Só que a gente quer uma casa limpa, então a gente vai lá, trabalha e tem a casa limpa, mas a gente não quer se esforçar para ter uma saúde emocional, para adentrar na palavra de Deus, para ler a Bíblia, para ter comunhão com o Senhor. Os outros trabalhos a gente faz, mas esses trabalhos que são eternos, a gente não quer, porque o pecado está em nós, porque, sabe, os valores estão trocados dentro de nós. Somente as mulheres muitas vezes ficam tão incomodadas se uma louça está suja, se um chão está sujo, e aí gastam e se desgastam, e depois não tem tempo de ler a palavra, não tem tempo de cuidar de si, do seu interno. Gastam dinheiro com coloração no cabelo, com unha, com isso, com aquilo, mas não pagam muitas vezes uma terapia, não pagam um livro para ler, não pagam um curso para fazer. Então, sabe, amados, nossos valores estão trocados. A gente quer o bem, mas a gente não paga o preço por ele. Jesus aqui estava pagando tudo isso por nós, levando todas essas dores no corpo dele, levando a nossa preguiça, a nossa procrastinação, levando as nossas trocas de valores. E tudo isso que eu estou falando leva a problemas físicos, leva a doenças físicas. Hoje, antigamente as pessoas sofriam por falta de comida, hoje a gente sofre por abundância de comida, mas não nutritiva, né? Porque farináceos, doces, coisas oleosas não são nutritivos. Então hoje nós estamos sofrendo com várias doenças por conta da alimentação, por conta das nossas emoções, por conta de nós não sabemos nos relacionar direito nem conosco, nem com as outras pessoas, nem com nossos filhos. Então tudo isso reverbera no corpo.
O nosso corpo é receptáculo do nosso espírito e da nossa alma. Ele que vai aqui traduzir tudo o que acontece dentro de nós. E aí estão vindo um monte de doenças. E fora, né, que nós temos as verduras contaminadas, tudo contaminados, e aí vem dentro de um corpo que está contaminado, aí dá o boom. Então, o Senhor Jesus estava levando todas essas dores, ele foi transpassado. Então, muitas vezes a gente, quando fala de dores, enfermidades, a gente só vê a enfermidade em si, mas a gente não vê as causas da enfermidade, a gente não vê todos os tipos de enfermidade. Porque, gente, saúde é o quê? É saúde nos 3 níveis da nossa vida. E doenças é doença nos 3 níveis da nossa vida, tá? Então aqui fala que em verdade, versículo 6, em verdade todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, quer dizer, cada um está tomando o seu próprio caminho, não está vendo qual o caminho que o Senhor está nos dirigindo. E aí Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Então, vocês percebem como é muito maior do que a gente imagina? Sabe? Agora imagina, o Senhor estava carregando tudo isso. Como que era a aparência dele, então? Como que era o semblante dele? Sabe? E ele sentia e fazia todo dia o bem e também tinha o menosprezo. Mesmo os 12 que ficaram com ele, um ainda o traiu. Agora você imagine, você vê um homem, o Filho de Deus, aqui na terra como homem, sendo acompanhado por mulheres pecadoras, algumas das mulheres pecadoras, homens simples, iletrados, pescadores, ninguém da alta sociedade. E ali os outros olham e falam assim, tá vendo? Ó quem segue eles. Só essas pessoazinhas. Agora isso já se deu mais de 2000 anos. E esse homem pequeno, aí com essas pessoas iletradas seguindo ele, o que acontece? Hoje a palavra do Senhor continua e continuará. Então você imagine, muitas vezes a gente dá tanto valor, né, para coisas grandes e o Senhor não vê por esse lado, amados. Por isso que a gente fala em tudo dai graças, em tudo dai graças. Muitas vezes a gente só quer dar graças por coisas grandes e o Senhor está fazendo nas coisas pequenas, tá? E diz que ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu sua boca. E você, não abre a boca como eu? Qualquer coisa que acontece, mesmo muitas vezes a gente até achando que está errado, a gente fala. O Senhor ali não abriu a boca, tá? Realmente como o cordeiro, dando o símbolo da ovelha que é levada ao matador. O quê? Mostrando que a partir desse momento, todo o sacrifício de animal terminou, porque agora o próprio Filho de Deus estava expiando o pecado de todo ser humano, tanto do que passou, tanto daquela época, tanto para o que ia vir, que somos nós, e para o que vai vir após nós, tá? Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes por causa dos erros do meu povo e ele foi golpeado. Sabe, amados, muitas pessoas criticam os judeus porque os judeus crucificaram o Senhor, porque os judeus isso, os judeus aquilo. E você e eu? A gente crucifica o Senhor todos os dias, negando a obra dele na nossa vida, negando ele em nós, sabe? Então, e outra coisa, por meio dessa negação, chegou a nós a salvação. Foi sacrificado também o povo judeu para chegar a nós a salvação, tá? Deram-lhe uma sepultura. O que acontecia? Aqui, deixa eu ler o 9 primeiro. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Naquela época, quando as pessoas eram crucificadas, primeiro, a morte de cruz era uma morte dolorosa, desonrada e era tido como maldito aqueles que era colocado no madeiro. E eles, assim, na crucificação,
aonde fica os pés, tinha uma madeirinha ali. E nessa madeirinha, na hora da pessoa respirar, ela apoiava um pouco o calcanhar para poder puxar o ar, né? E a pessoa, naquela madeirinha, depende se a pessoa fosse bem forte, ela ficaria até 3 dias ali, pendurado ali no madeiro, e ia o quê? Os órgãos iam se saindo todo do lugar, os músculos. Era uma morte extremamente dolorida. Era uma tortura, era algo dolorido. Jesus foi crucificado na sexta-feira. Olha, até isso a gente vê tudo aqui escritinho, amados. Jesus foi crucificado na sexta-feira. E quando Jesus entregou o espírito dele, ali ele morreu. Agora fala assim, nossa, Jesus morreu rápido, né? Pensando nisso. Eu não sei se de Jesus não tinha madeirinha, mas independente disso, ele era um homem de dores, era um homem sofrido, não era uma pessoa com grande vitalidade física, não era um homem cheio de saúde, amados. Era um homem que realmente já trazia marcas no seu corpo. E ele passou ali a noite toda, sendo que a noite, depois a manhã. Então ele já vinha passando por um sofrimento. Ele passou ali por julgamento aquela noite, por sofrimento, por escárnio, apanhou, tal. Ele estava tão desfigurado que as pessoas não o reconheciam como mais ser humano. Tão desfigurado que ele estava. Então ele já vinha nisso. E ali, quando ele entrega o espírito, o Senhor o toma para ele. Depois, tinha os 2 ladrões do lado, quebraram as pernas dele. Para quê? Para que eles viessem a morrer logo, mas não porque as pernas estavam quebradas, porque eles não iam ter o apoio nessa madeirinha para poder fazer a respiração. E o que eles faziam com essas pessoas depois de crucificadas? Quando ficava lá no madeiro, vinham os abutres, comiam, depois eles jogavam numa vala comum de mortos, porque era uma desonra as pessoas não serem enterradas. Mas ali Jesus não passou por essa desonra. Ali José de Arimateia, um rico, pegou um local ali e sepultou, colocou o Senhor ali para ser sepultado. Então, por isso que fala como rico foi sepultado. Porque ali o corpo ali do Senhor foi preservado, porque ali já havia passado pela morte. Ó Senhor Jesus, e a gente não vai entrar nesse campo, mas nessa hora o inimigo achou que tivesse vencido. Nesses 3 dias antes do Senhor ressuscitar. Mas vamos prosseguir. Isso já é de outro assunto, né? Então vamos aqui, olha. Deram-lhe uma sepultura entre os ricos, ok. Contudo, foi do propósito de Yahvé torturá-lo e fazê-lo passar por toda dor. Puxa vida, e embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado meu e seu e de toda a humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre e a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Olha só, olha nós aqui depois de 2000 anos. Essa prosperidade prosperará, prolongará, nós somos o resultado disso. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, aleluia, o empenho da sua alma, e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo justo justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Então, hoje, nós aqui somos esse a qual o Senhor tem a obra da sua, tem o resultado da sua obra. O esmerilhar da sua alma hoje trouxe o resultado que é a igreja, que é o corpo dele nessa terra, tá? Por esse motivo, eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte, e foi contado entre os criminosos, porquanto ele levou sobre si o pecado de muitos pelas transgressões e intercedeu. Então hoje, amados, nós temos esse acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Ele abriu esse novo e vivo caminho que havia sido fechado. E quando voltar, Jesus vai voltar em glória.
e vai pôr os seus pés sobre Sião, sobre Jerusalém, e todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Imagine o arrependimento de todos mediante isso. E nós estaremos aqui exultantes em glória. Amém? Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.